Olá, sejam muito bem-vindos a mais um quadro da série Entrevistas Especiais da Assets. Hoje, o nosso convidado especial é Luiz Felipe Arellano, o secretário da Fazenda do município de São Paulo. Doutor em Direito Econômico e Financeiro, Luiz Felipe atua desde 2013 no município de São Paulo. Ao longo dos anos, passou por diferentes cadeiras antes de se tornar o secretário municipal da Fazenda. Uma delas foi diretor do Departamento de Defesa dos Capitais e Haveres e também subsecretário do Tesouro Municipal da Secretaria de Finanças. Atualmente, é o secretário da Fazenda e o presidente do Comitê de Governança das entidades da administração indireta do município. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a trajetória profissional do Luiz Felipe e também os seus desafios na posição e suas perspectivas de carreira. Muito obrigado, Luiz, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber na Assets. E a gente queria começar ouvindo um pouco da sua história, né? Conta pra gente, para quem está ouvindo, um pouco da sua trajetória profissional. Há alguns anos, inicialmente num escritório de advocacia, né? Eu era estagiário de direito, escolhi a área para estagiar de direito tributário, trabalhei ali durante algum tempo, mas senti que aquilo não era exatamente o que eu estava buscando, que eu queria uma experiência mais de mão na massa, executivo, não tanto jurídica em estrito senso. Quando eu saí desse estágio, então, já com isso na cabeça, comecei a projetar a minha vida dentro da carreira pública. Comecei a estudar para concursos. O primeiro concurso que eu passei foi um concurso de assistente técnico do Ministério da Fazenda. E um pouco de tempo depois abri um concurso para a Receita Federal. Trabalhei alguns anos também na Receita Federal e naquele mesmo momento estava abrindo um concurso para auditor fiscal da Receita Municipal, na Prefeitura. E assim que eu entrei na Secretaria, em 2012, imediatamente eu já fui destacado para atuar como assessor econômico do secretário à época, que era o Mauro Ricardo. E as coisas foram acontecendo ali, de repente abriu a oportunidade de assumir um cargo de diretoria em uma subsecretaria. Eu assumi essa diretoria, fiquei alguns anos como diretor de departamento. Um tempo depois surgiu a oportunidade de ser subsecretário do Tesouro. Fiquei como subsecretário do Tesouro por 4 anos, uma enorme responsabilidade, um dos subsecretários mais jovens da história da cidade de São Paulo. Assumi com 27 anos essa função. Em 2018, eu recebi o convite do Caio Megali para ser o secretário adjunto da Fazenda. E aí, em 2023, o prefeito me convida para ser o secretário de Fazenda. Então, essa, de forma resumida, foi a minha história até chegar como secretário da Fazenda. Como agora secretário da Fazenda do município de São Paulo, a gente tem muito interesse em saber quais são os maiores desafios dessa cadeira, né, que não devem ser fáceis, especialmente um cargo que impacta diretamente o patrimônio público e também a sociedade como um todo, né? Eu acho que o principal desafio do cargo de secretário da Fazenda é o de mediar um conflito social que existe entre aqueles que financiam as políticas públicas, que são os contribuintes, os pagadores de impostos, que querem pagar a menor quantidade de impostos possível e com justiça, e de outro lado, aqueles que são os executores da política pública ou aqueles que dependem da política pública e que querem ampliar o gasto o máximo possível. Excelente. Agora, abordando um pouco aspectos técnicos e comportamentais. Então, Luiz Felipe, quais são os principais conhecimentos técnicos que você precisa desenvolver diariamente para você conseguir lidar com os desafios da sua função e também quais são as habilidades comportamentais que você precisa desenvolver? Facilita muito a vida de um secretário da Fazenda se ele conhecer da parte jurídica, né, o direito, principalmente direito constitucional, administrativo, tributário, financeiro. Outro conhecimento técnico fundamental é a parte de finanças, né? Então, todo o conjunto aí que a gente poderia englobar nas finanças, desde da parte mais econômica até a contabilidade, a noção de instrumentos financeiros, não só das finanças corporativas, mas também e principalmente das finanças públicas, né? Isso é fundamental também para ser desenvolvido por um pleiteante à função de secretário da Fazenda. Eu diria que talvez o mais difícil não seja a aquisição dessas habilidades técnicas. O mais difícil realmente são as habilidades interpessoais, né, sociais, que são fundamentais para o cargo. E eu diria que as principais são resiliência, sem dúvida, capacidade de negociação e persuasão também é fundamental. E a terceira característica que eu destacaria, e que eu acho que também é muito importante, é a empatia. Vamos falar um pouquinho de governança, né? Quando a gente fala de governança, a gente queria entender qual que é o seu papel, né? Então, como secretário da Fazenda de São Paulo, na implementação, no fortalecimento de iniciativas que
promovam a transparência, né, nas contas públicas, e quais são as principais ações que a Secretaria adota para uma gestão financeira cada vez mais transparente, até vindo da linha de diferentes prefeitos, diferentes partidos, né? Como é que isso vira de maneira independente, né? A governança, a boa governança em matéria de finanças públicas, ela é um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Secretaria da Fazenda acaba sendo a principal responsável pela implementação dessa governança e por assegurar que essa transparência seja efetivamente implementada e esteja à disposição de todos os cidadãos. Só para dar alguns exemplos, a gente tem as informações relativas ao orçamento, finanças, contabilidade pública, todas em diversos tipos de formatos diferentes, então desde os relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, um formato mais fechado e etc., até, por exemplo, APIs, que podem ser integradas com aplicações feitas por qualquer empresa, qualquer organização civil, para consumir os dados orçamentários, fiscais da prefeitura e produzir ferramentas de acompanhamento, ferramentas que vão gerar produtos para a população e etc. Então, a transparência é algo que a gente leva muito a sério e que a gente considera fundamental, inclusive, para a melhoria da gestão pública no Brasil, né? E aí, pensando um pouco mais no seu médio e longo prazo, pessoalmente falando, né? Qual que é o maior legado que você pretende deixar para o município de São Paulo? Eu gostaria de deixar como legado para a cidade de São Paulo o retorno à capacidade de investimentos da cidade. Um outro legado é uma maturidade na identificação das melhores fontes de recurso para diferentes tipos de projetos. Eu acho que esses são dois legados na área financeira, mas tem um legado que eu acho fundamental também na área tributária, né, que é uma mudança de cultura e de visão que eu estou tentando implementar na Fazenda Municipal e que eu acho que a gente já avançou bastante, que é uma mudança de um paradigma de administração tributária adversarial, que enxerga a relação contribuinte-fisco como uma relação de inimigos, digamos assim, né, para uma relação de cooperação. Então, acho que esse é um legado que eu quero deixar também e que contribui muito para a segurança jurídica da cidade, que eu acho que é algo que está sendo fundamental para a ampliação dos investimentos na cidade, para a volta de empresas que estão vindo para a cidade. Então, acho que esse é um legado importantíssimo. E, Luiz Felipe, na sua opinião, qual foi o maior acerto da sua carreira? Só vale um. E o que você teria feito de diferente? Se teria, né? O maior acerto na minha carreira, eu acho que foi ter dado um passo à frente quando todos deram um passo atrás. É ter aceitado os desafios que foram apresentados para mim, mesmo quando eu estava morrendo de medo daquele desafio. E eu não faria nada diferente. Eu acho que essas decisões, apesar de imperfeitas em alguns momentos, foram o que me trouxeram até aqui e eu não mudaria nada. E, por fim, Luiz Felipe, qual é o principal conselho que você daria para aqueles que um dia se tornarão prefeitos da maior cidade, né, do Brasil, que é o município de São Paulo? Eu vou responder essa pergunta olhando aqui para a Câmara e falando com os prefeitos. Prefeitos, ouçam os seus secretários de Fazenda. Porque o secretário de Fazenda, você não precisa concordar com ele o tempo todo, mas ele detém informações super relevantes para o sucesso do seu governo. Então, ouçam, conversem com o seu secretário da Fazenda, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender desse relacionamento próximo com esse auxiliar fundamental para você. Muito bom, Legal. Muito bom. Luiz Felipe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo até aqui. A gente sabe da agenda, né, a loucura que é. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Você sabe que esse mundo, né, público é muito distante do mundo privado, muitas vezes. As pessoas não têm tanto acesso. Então, também agradeço bastante você por ter vindo aqui, poder compartilhar um pouco da sua experiência com o público da economia privada, né, digamos assim. E muito obrigado também a você que está acompanhando a gente até aqui. Esperamos que tenha sido útil, de alguma forma, as palavras do Luiz Felipe. E continuem nos acompanhando nas nossas redes, né, no LinkedIn, nosso YouTube, nosso Spotify, que tem muito conteúdo bacana sobre carreira em finanças lá. Até mais.